Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, queridos ouvintes da Rádio Mundial, 25 minutos, conversando sobre vários assuntos, para que esses assuntos possam abrir a sua mente, abrir o seu coração e as realidades, as fluências e os influxos da era de Aquário vibrem cada vez mais firme, mais forte, mais presente dentro de cada um de nós. Porque nós precisamos entender que a era de Aquário, que está praticamente no seu início, tirando todas as amarras da era de Peixes, ela terá o seu apogeu, ou o seu máximo, ou a sua maior influência no globo, através do momento que nós pensarmos de uma forma coletiva. Pois a era de Aquário representa o coletivo, e o coletivo se forma com várias individualidades brilhando. E quando nós entendermos que todos esses caminhos que se abrem agora, principalmente no ano de 2013, de uma forma direta, de uma forma concisa, depois do Ano Novo Astrológico de 2013, que se dará em 20 de março, nós teremos a Era de Aquário solta. Então a vibração do planeta, ela irá mudar, ela começará a partir para o seu verdadeiro objetivo, que representa a sutilização das consciências e uma mente maior, uma mente abstrata, ou a voz do anjo interno de cada um de nós começará a brilhar cada vez mais. E nós que somos brasileiros, que nascemos nessa pátria, por direito adquirido após várias reencarnações e várias experiências, nós estamos nesse país representando exatamente o momento que vai firmar aqui na nossa pátria, a pátria do novo milênio, a capital da Era de Aquário, que esta capital da Era de Aquário, que será o coração do mundo, podemos dizer que é o Brasil. Então, queridos ouvintes, vamos conversar 25 minutos sobre diversos assuntos interessantes. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que representa as linhas evolutivas, os mestres ascensos. Comigo no som, hoje Evaldo, aí na frente, como sempre, apoiando o programa. Paulão, gravando aqui, irá postar esse programa no Facebook. Acredito que hoje mesmo, né, Paulão? Hoje mesmo ele estará no Facebook. Você, que ainda não é meu amigo, nem amigo do Paulo, Evaldo está no Face? Está no Face também? Ainda o Evaldo não está no Facebook. Só no site. Você tem um site, né, Evaldo? Então, tem o site, você procura evaldoribeiro.com.br, isso aí lá, você entra ali, você vê o trabalho do Evaldo, que é super bacana. Se você quiser ser meu amigo e amigo do Paulo, no Facebook, você procura a gente lá, estou Newton Schultz, está Paulo Eduardo Viana, e ali a gente coloca você como nossos amigos, ali a gente troca nossas ideias, porque o Facebook, para mim, como eu digo, não estou fazendo propaganda do Facebook, as redes sociais, de uma forma geral, elas estão fazendo o quê? A aproximação das pessoas. Então eu tenho muitos amigos, eu tenho acho que mais de 3.000 amigos, nem sei, e essas são pessoas que a maioria eu não conheço pessoalmente, mas são pessoas que a gente já traz uma proximidade pela ideia que trocamos. Então sinta-se à vontade. Você pode ali me adicionar, eu adiciono todo mundo, não tenho nenhuma restrição. Então é isso, gente. Então vamos nesses 25 minutos, trocando várias ideias. Vamos pegar então o tema sobre as linhas evolutivas. Vamos falar o que são tantos mestres ascensos. Hoje a gente ouve falar tanto o mestre ascenso Saint-Germain, Moria, Kuthumi, Hilarião. Vamos começar a entender o que é isso. Nós vamos entender que vários padrões de conhecimento, de conexões com essas realidades do mundo mental, eles devem ser agora reciclados. Por quê? Nós estamos vivendo num momento onde nós precisamos pegar todas essas realidades e entender o que são elas no momento presente. Não adianta nada você ficar cultuando realidades do passado e de repente você não atualiza a sua forma de pensar e sentir, então você fica deslocado, você fica de uma determinada forma desconectado com os padrões e com os valores que estão se formando. Então nós precisamos aprender a atualizar esse momento. Então, quando nós falamos desses mestres, eu vou contar para vocês mais ou menos como eu aprendi na eubiose. As pessoas sabem que eu sou membro da eubiose há 15 anos. Eu vou tentar colocar para vocês, para que vocês compreendam o que representam essas linhas evolutivas. Então vamos lá. Como a gente sempre conversa aqui, nós sabemos que houve uma etapa evolutiva anterior à nossa que se chamava Atlântida. Quando a Atlântida estava aqui na face da Terra, nós podemos dizer que os anjos, os mestres, os guias, os reis de Edom, eles estavam aqui na face da Terra.
Então, o ser humano tinha uma iniciação no seu sentido mais sério, mais verdadeiro, de uma forma direta. Então, o ser humano ele não precisava se guiar tanto como hoje com o descobrimento dos seus valores internos, porque era de uma forma ostensiva a forma como os anjos e como esses seres especiais passavam as informações, o conhecimento e a própria iniciação para os seres humanos. Depois que a Atlântida acaba, o último reduto atlântico foi a ilha de Poseidones, que afundou no Oceano Atlântico no ano de 9.564 a.C., aproximadamente 10 mil anos. Nós temos o quê? Nós temos o governo do mundo agindo de uma forma oculta. Daí que nós temos o que tanto é falado, o GOM, G-O-M, o governo oculto do mundo. Aí nós entramos nos mistérios de Agartha, nós entramos nos mistérios de Shambhala. Por quê? Todos esses seres de hierarquia, esses verdadeiros seres de sangue azul de Rajas. Rajas quer dizer a força celeste. Então esses seres, eles saem da face da Terra, eles se interiorizam no planeta e eles passam a ser chamados de governo oculto do mundo. Então, quando a gente fala dessas dimensões interiores do planeta, nós vamos entender que não é muito difícil de compreender e acreditar nessas verdades. Por quê? Porque o ser humano, todas as suas consciências mentais, sua consciência mental, sua consciência astral, são consciências que estão dentro de você, elas não estão fora. Você recebe o impacto das consciências e das vibrações de uma forma externa, mas o seu verdadeiro aprendizado e a sua verdadeira essência está de forma interior. Então, quando você sente, quando você pensa, onde está isso? Não está fora, está dentro de você. Quando você fala, estou sentindo calor, você está sentindo calor fora? Não, você está sentindo calor porque é a sua consciência interior que está recebendo isso. Quando você elabora um pensamento ou uma ideia, não é uma ideia exterior, é uma ideia interior, é uma vibração mental, que é um estado de consciência interior seu que se projeta através dessa vibração. Então, da mesma forma, ocorre com o planeta Terra. O planeta Terra possui consciências astrais, consciências mentais, que estão interiorizadas em relação a ele. Aqui onde nós estamos, na face da Terra, é a consciência física. Quando a gente interioriza um pouco mais, que representa a consciência etérica, nós aprendemos isso com o grande mestre JHS, da eubiose, que representa a consciência do mundo de Badagas. Quando você interioriza mais ainda, que você entra na consciência astral do planeta, um mundo fantástico, nós estamos falando do mundo de Duat, que é a consciência astral que os seres que são evoluídos, que evoluem muito aqui na face da Terra, através dos seus méritos, das suas realizações, dos seus atos, são para lá que esses seres vão, e eles continuam estudando. Ali existem bibliotecas imensas, 7 galerias imensas, que todo o compêndio de trabalho desses grandes seres, que são emanados dessas linhas evolutivas que eu já vou falar para vocês, eles vêm exatamente desses lugares, dessas dimensões, e todo o trabalho deles é arquivado ali. Então nós temos galerias, 7 na verdade, que tem como 8 em Duat, que é o Templo do Kaijá, que é o 8º princípio, que é no Templo do Kaijá que nós temos todos os mistérios do Avatar da Era de Aquário, é nesse Templo do Kaijá, como 8º, que nós temos todos os mistérios do Santo Graal, tudo está nesse 8º princípio. E dali emanam 7 imensas galerias, que é o mundo de Duat, que estão ligadas, esse é um mundo móvel, um mundo que se projeta pelo planeta Terra de acordo com a evolução do ser humano. Nessas galerias você tem tudo o que já aconteceu na Grécia, tudo que aconteceu no Egito, tudo que aconteceu na Índia, tudo que ocorreu na Europa. Então tudo está sendo arquivado ali. Então nós temos ali, nesse mundo, um verdadeiro lugar de aprendizado. E quando se interioriza mais ainda no planeta, a consciência mental do planeta, nós estamos falando de Agartha, que é o celeiro de todas as experiências evolutivas que tivemos no planeta Terra. Então você tem 7 cidades de Agartha, 7 cidades, sendo que na primeira você tem o primeiro tipo de ser humano que existiu, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Nós agora, como 5º tipo de ser humano, estamos formando as vibrações da 5ª cidade de Agartha. E ainda surgirão os valores da 6ª e da 7ª. E quando terminar isso, Shambhala se integra a todo esse processo, sendo ela a dimensão espiritual do planeta. Então, quando a gente começa a compreender que quando essas realidades foram formadas, quando nós tivemos o final da Atlântida,
Nós temos o novo tipo de ser humano, os filhos do dilúvio, que somos nós, ligados aos mistérios. Aí você pega o simbolismo de Noé, Noé, que lendo ao contrário está ligado a Eon, está ligado a Edom, os reis e as rainhas de Edom, ou Éden, como uma palavra que mais conhecemos. Nós vamos entender que esse governo oculto do mundo, ele começa a enviar seres para a face da Terra. É aí que a gente começa a entender o que nós chamamos hoje de mestres ascensos e essas realidades. Vamos lá. Quando começa esse episódio, essa face dos filhos do dilúvio, onde é necessário seres especiais serem enviados para a face da Terra, aí você fala que seres especiais são esses que o Newton Schultz está falando. Estou falando de avataras, estou falando de manus, estou falando de yokanãs, estou falando de duijas, estou falando de seres especiais, de seres que vêm dessas dimensões, entram num corpo físico aqui porque eles possuem uma determinada missão, uma missão de alavancar a humanidade. E esses seres são gerados desde os primórdios, que nós chamamos isso de um velho ciclo. Eu vou tentar atualizar hoje isso, para vocês entenderem a minha linha de pensamento e conclusão. Nós vamos entender que essa grande fraternidade branca, que foi o começo, não confundam com uma sociedade iniciática chamada Fraternidade Branca, ela é chamada de Shuddha Dharma Mandalam. Shuddha Dharma Mandalam se lançou em 7 linhas evolutivas, que essas 7 linhas evolutivas são delas que se emanam através de aspectos, subaspectos e almas peregrinas, surgem os seres que se doam aqui na face da Terra, Bodhisattvas, Manus, Avataras, como falei. Exemplo desses seres: Cristo, Krishna, Buda, Moisés, Zoroastro, Confúcio, Forri e todos esses grandes seres que a gente sabe que proferiram em nome do grande eterno todos os ditames do governo oculto do mundo aqui na face da Terra. E quais foram essas 7 linhas evolutivas que iniciaram esse grande trabalho de Shuddha Dharma Mandalam, que começou a emanar seres ali da meseta do Pamir na Índia, chegando até hoje aqui no Brasil, que representa o itinerário da evolução. Para quem está ouvindo o meu programa e fala, pô, mas muita loucura que esse cara está falando, estude a história. Estude a história da humanidade, veja como tudo começou no Oriente, veio vindo para cá, pá, passou para a Europa, pá, veio para as Américas. Isso é uma coisa tão óbvia. Sempre existem seres, hierarquias e consciências que estão ligados a essas linhas evolutivas que eu estou narrando aqui, que colocam seres na face da Terra, que empurram. Quer ver 2 seres especialíssimos, que são chamados de adeptos da letra C? Colombo e Cabral. Esses 2 seres, eles vinham da linha dos Kumaras. E essa linha fez com que esses seres especialíssimos, eles fizessem o quê? A colonização, o início da colonização das Américas, trazendo todo o trabalho feito pela humanidade, que passou pela Europa, pelo Oriente, e transbordando aqui. Por isso que quando você olha para o nosso país agora, você entende, você vê todas as raças aqui, você vê japonês, você vê italiano, você vê português, você vê alemão, você vê judeu, você vê árabe, está tudo aqui, tudo por causa desses seres especiais que ousaram cruzar o Atlântico, vencendo os mistérios da Atlântida e plantando nas Américas todas essas realidades que estamos aqui vivenciando agora, que representam o transbordo de todas essas consciências e experiências, principalmente preconizadas pelo mestre brasileiro Henrique José de Souza, como JHS, que deixou todas as suas revelações da eubiose aqui para a gente começar a entender esse processo. Então, voltando, meseta do Pamir, Índia, a grande fraternidade branca, Shuddha Dharma Mandalam, nascem ali 7 linhas evolutivas. Quais são essas 7 linhas evolutivas? Nós temos Abialá, Najib e Germanos, Hilarião, Kutume, Moria e Serapis. Daí que nós começamos a falar, e as pessoas falam por aí, sobre os mestres ascensos. É errado? Não. Mas é errado? É também. Por quê? Agora você vai entender, é e não é errado? Porque são linhas evolutivas, não são especificamente seres. Os seres que utilizaram os nomes dessas linhas evolutivas foram simplesmente seres que estavam ligados ao expoente delas. Aspectos, subaspectos, diretamente ligados à linha. Porque quando você pega, de repente, a linha dos Serapis, um exemplo, nós temos vários seres ligados à linha dos Serapis. Nós temos o próprio professor Henrique, nós temos Siddhartha Gautama Buda, nós
temos Helena Petrovna Blavatsky da Teosofia, são todos seres que foram emanados dessas 7 linhas evolutivas. Então essas 7 linhas evolutivas, elas eclodem através dos seus valores ali na Ásia, e dali o que acontece? Começa a vir seres que são filhos das vibrações dessas linhas, e aí eles vão empurrando a evolução, eles vão conduzindo a evolução para que o ser humano faça o seu marchar evolucional. Aí você entende as guerras, você entende as conquistas, você começa a entender por que grandes impérios caem, para que novos impérios nasçam. Tudo através das ações ocultas para a humanidade do trabalho desses grandes seres. Então nós precisamos entender que todos nós somos filhos dessas linhas. Agora vocês vão entender a grande charada. Nós chamamos essas linhas evolutivas de um velho ciclo. Por que um velho ciclo? Óbvio que o ensinamento dos grandes mestres, eles são eternos. Eles ficam reverberando pela humanidade de uma forma, diríamos assim, ininterrupta. Porém, nós precisamos atualizar a forma de pensar. Como todos os mestres também nos ensinam, o verbo se renova. Quem está esperando Jesus, cabeludo, de barba, de sandália e bata, passar aqui na Avenida Paulista, vai ter 1 milhão de reencarnações esperando. Nós precisamos entender que a consciência se renova. Então, eles se revestem, os seres especiais, quando eles se manifestam, eles se revestem da consciência presente dos seres humanos. Só que onde que está o conflito? Eles sempre trazem uma vibração mental e coracional superior ao ser humano que está manifestado ali como consciência coletiva no presente. É aí que o verbo se renova, o verbo como força, como falar, como consciência. Então esses seres vêm e eles chocam, eles combatem. Você pega um exemplo bem clássico para a gente entender isso. Pega o Cristo. O Cristo, ele traz a mensagem da paz, do amor, da fraternidade, da concórdia universal entre todos os seres, isso caindo no meio de Roma, onde a regra era a espada, era a conquista. Você quer algo, você vai ali, corta a cabeça e conquista. Vem um ser falando que não é mais para fazer aquilo, para você não fazer com o outro que você não quer que seja feito contigo mesmo. Então você precisa compreender que esses grandes seres, eles vêm trazer uma nova tônica. Só que agora, aí que está o grande segredo, para nós entendermos quem é esta consciência ligada ao Avatara da Era de Aquário. Avatara representa o máximo, aquele que vem trazer a lei divina, a lei cósmica aqui para a face da Terra, seria a própria voz ou o eco de Deus aqui. Nós vamos entender que Aquário é o coletivo. Então todas as consciências desses grandes mestres já se diluíram pela humanidade. É isso que você precisa compreender. Por isso que nós temos uma população tão grande de seres no planeta. Porque a consciência de todos esses grandes mestres, agora pegando as Américas, elas estão diluídas. Então se você falar assim, pô, onde está Cristo? Cristo está aqui um pouquinho no Newton Schultz, está um pouquinho no Paulo, está um pouquinho no Evaldo, está um pouquinho em todos os seres humanos. Então a consciência se diluiu de uma forma geral. E a mesma coisa ligada ao Buda, que está ligado ao budismo, a mesma coisa ligada a Krishna, a mesma coisa ligada a Moisés. Não importa o grande ser que você estuda, a consciência desses seres, agora ela se esparrama de uma forma geral para a humanidade. Por isso que quando você pega, e eu citei as redes sociais elas querem o quê? Que a gente compreenda, através da velocidade da informação que está entre nós, que tudo isso que ocorre agora tem um valor que vem agregar a consciência unitária e coletiva. Quando eu digo a consciência unitária e coletiva é o seguinte, a consciência é uma só, porém ela é coletiva. É isso que vai formar o que nós chamamos da sinarquia, ou retorno do governo sinárquico na face da Terra. Não confundam sinarquia com anarquia. Sinarquia é um governo coletivo, onde cada um faz a sua parte certinho, sem que tenha que alguém fique cobrando. Já pensou que lindo isso? Cada um faz a sua parte certinha, cumpre o seu papel. Isso que vai representar a consciência desses mestres diluída de uma forma geral pela face da Terra. Só que agora existe um segredo que a gente precisa começar a entender. Essas 7 linhas evolutivas que traziam os nomes desses seres, como a gente conhece, agora elas representam 7 novas tônicas do saber, que seriam as novas tônicas da Era de Aquário. Essas tônicas da Era de Aquário, elas estão espalhadas
pelo mundo através de postos representativos, como nós chamamos, do governo oculto do mundo, e ao mesmo tempo hoje ele está no Brasil, aí que está a especialidade. No sul de Minas nós temos 7 cidades que nós chamamos do Sistema Geográfico Sul Mineiro. Essas 7 cidades que têm o desenho da constelação de Órion. Se você me adicionar no Facebook, ali, Newton Schultz, você vai ver que nós temos 7 cidades ali que formam exatamente a constelação de Órion. Quais cidades são elas? Nós temos as 3 centrais, que é a 8ª, na verdade, que é São Lourenço, Pouso Alto e Carmo de Minas. Abaixo nós temos Maria da Fé e Airuoca. Nós temos Pouso Alto e Maria da Fé. Em cima nós temos Conceição do Rio Verde e Airuoca. E mais acima ainda, no topo da constelação de Órion, nós temos São Tomé das Letras. E essas 7 cidades, elas representam o quê? O transbordo das 7 igrejas do Apocalipse, o transbordo de todas as experiências do Oriente aqui. Então, quando essas 7 cidades que representam o próprio mundo de Duarte, que eu falei para vocês no começo do programa, que é móvel, representa hoje o lugar de maior trabalho e de maior avanço, ou a melhor ferramenta que o ser humano tem para evoluir e se conectar a esses valores coletivos no planeta Terra. Então, quando você está nessas cidades, você está ligado a novas tônicas. Então, de acordo com a sua consciência, é aí que está o segredo. De acordo com a sua consciência, você está a todo momento utilizando essas 7 tônicas. Quer ver? Se você pega a cidade de Pouso Alto, que está ligada a Machu Picchu, vibra a alquimia. A alquimia é o aprimoramento do caráter do ser humano. Como assim? Você transformar a pedra bruta em filosofal. Mesmo que de uma forma bem lenta, a gente faz isso constantemente. A gente procura dar o nosso melhor. A segunda cidade, Taiandu, ligada aos mistérios do deserto de El Moro, nos Estados Unidos, trabalhar as artes. As artes em que sentido? Transformar o que tem de mais feio que você observa em coisas belas e bonitas. O ser humano faz isso o tempo inteiro. Ele escolhe, ele procura, ele opta pelo que é mais belo em relação a ele. A terceira tônica, ligada à terceira cidade, Carmo de Minas, ligadas aos mistérios de Chichén Itzá, no México. A política, você fala, odeio política, odeia nada. Você faz política todo dia. Aí você fala, mas por que ele está falando isso? Porque você vive num sistema, seja ele capitalista, seja ele comunista, socialista, sei lá que ista que você prefere. Então você faz política assim, porque você está dentro desse sistema. A quarta tônica, a cidade de Maria da Fé, novamente no sul de Minas, ligado a Sydney, Austrália. A tecnologia. Vê se você não está utilizando a tecnologia para me ouvir agora. Vê se você não está me ouvindo pela rádio, você não está me ouvindo pela internet, está me ouvindo pelo YouTube. Você vive em cima da tecnologia, seu celular, os aparelhos que estão na sua casa. A quinta tônica, a tônica de São Tomé das Letras, ligado a Sintra, Portugal. E temos a tônica da literatura. Porra! Hoje você vê a garotada com tablets por aí, lendo de tudo, para cima e para baixo, entra na internet, pesquisa nos sites de busca e tudo. É a leitura, é o que? É o dinamismo da palavra escrita, da palavra passada, independente do meio de comunicação que utilize. Então você utiliza isso o tempo inteiro. A sexta tônica, ligada à Conceição do Rio Verde, ligada aos mistérios de Cairo no Egito, é a nova filosofia, é a nova religião. Aí você fala, eu não acredito nisso. Claro que acredita. Toda vez, independente da sua religião, que você fala, preciso conversar com Deus, preciso trocar uma ideia com Ele, você está ligado a essa tônica. Todo mundo tem isso. Até as pessoas que são mais sem crença e fé, na hora que o bicho pega, ela fala, qual é a sua religião mesmo, para eu dar uma olhadinha aí? Você está ligado a isso. E por fim, a sétima, a taumaturgia, ligada aos mistérios de Airuoca e Srinagar, na Índia. A taumaturgia representa você colocando em prática o poder de curar-se, o poder de curar a si mesmo através dos seus valores espirituais e curar ao próximo, o quanto isso também cresce. E a oitava cidade, que é São Lourenço, é a iluminação. Então, queridos ouvintes, todos vocês agora precisam entender, essas velhas tônicas, elas estão transbordadas agora para a humanidade. E quando você entra nesse conhecimento, você está vibrando isso, e quanto mais você se afirma, mais essas tônicas estão presentes dentro de você. Finalizando o meu programa agora, nesse último minuto, queridos ouvintes, eu quero fazer 2 convites. O primeiro, se você quiser participar da eubiose, que é onde eu tenho todo esse conhecimento, que eu estudo ali, você quiser se aprimorar, assim como eu me aprimoro
todo dia, procuro ler um pouquinho, manda um e-mail, caminhos2005@terra.com.br, e eu vejo qual é a eubiose mais próxima de você. E o segundo é o Simpósio da Espiritualidade Moderna do querido Gasparetto, que vai ser no dia 10 e 11 de novembro, no espaço do Gasparetto, que vai ter participantes no sábado e no domingo também, sábado dia 10 e domingo dia 11. Eu, Newton Schultz, vou estar lá domingo, abrindo às 10 horas o evento. Telefone para você se informar e não perder esse evento fantástico, 50 63 21 50. Repetindo, 50 63 21 50, o Simpósio da Espiritualidade Moderna, no espaço do Luiz Gasparetto. Comigo, Wagner Borges, Maurício de Freitas, Irineu Gasparetto, José Carlos de Luca e o próprio Luiz Gasparetto. Também teremos Otávio Leal, Silvia Amara, Marcelo Cotrim, Mônica Salomão, Dárcio Cavalini e Maura de Albanese. Queridos ouvintes, agradeço de coração e mente você que me acompanhou esses minutos. Evaldo, obrigado. Paulão, obrigado. Um grande beijo. Até o próximo programa.